E, Melissa, vamos de entrevista no Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira. Agora a gente conversa com o Arnaldo dos Santos Rodrigues. Ele é biólogo e pesquisador do Grupo de Estudos em Ecologia Humana. Ele nos fala sobre o impacto da pandemia no meio ambiente. Bom dia, Arnaldo dos Santos. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Arnaldo, quais foram os benefícios, o que trouxe de positivo e de negativo no meio ambiente, para o meio ambiente nessa quarentena? Bom, inicialmente nós temos que pensar que diminuiu a movimentação de veículos, automotores, né? Principalmente aqueles que usam combustível fóssil, né? Nos grandes centros urbanos. Isso fez com que diminuísse de forma perceptível a quantia de poluentes no ar. Até ontem, não sei se ontem ou esta semana, o IPEM divulgou um número muito interessante sobre a poluição. A camada de poluente, ela havia diminuído em um percentual relativamente alto, né? Bom, no entanto, ao mesmo tempo, você tem... Então, isso é um benefício muito bom, porque diminui o problema respiratório, diminui a chuva ácida, a poluição, os olhos e etc. Para todas as formas de vida, isso é benéfico. Agora, também a gente pode pensar em alguns dados que eu vi na imprensa, recebi até carta de alguns professores, correspondência, né? Carta é muito antigo, hein? De alguns professores que estão estudando poluição marítima, que o número de máscaras que estão aparecendo nos oceanos, nas praias, principalmente nos grandes, onde é frequentado pelo grande público, aumentou de uma forma assustadora a quantia de lixo, né? Porque a pessoa usa a máscara e acaba jogando em algum lugar, isso vai para a sarjeta ou vai para o lixão e não para o tratamento, vai acabar no rio e o rio acaba no oceano e o oceano está sendo poluído com isso. Então isso é um dado. Eu não sei se a partir daí você quer trabalhar outras perguntas, outras suposições. É importante, né? Agora eu gostaria de entender também, Arnaldo, se você acha, né, diante desse contexto todo que nós tivemos da pandemia, se vai haver uma mudança de comportamento em relação às questões ambientais, né? Que é uma questão antes da pandemia que já gerava preocupação. Vamos lá. Dizem, várias pessoas comentam que tudo vai mudar depois da pandemia e que o homem vai ser mais amigo, etc. Bom, eu não acredito nisso. Não acho que esse tipo de comportamento possa mudar. O fim da pandemia também está longe, né? O vírus está solto nas populações do mundo inteiro. As grandes cidades como São Paulo, Nova York e mesmo na China, o vírus está solto, né? Ele está aí, ele, pelo que a ciência indica, vai permanecer. Agora, as pessoas se comportaram de forma diferente, porque ninguém tinha ficado tanto tempo com a própria família nos últimos anos. O modelo social impede isso. Você acorda, sai correndo para o trabalho e às vezes volta, a família está dormindo, você olha só de relance todo mundo. E a partir desse momento da pandemia, as pessoas acabaram convivendo mais tempo, mas não foram mais solidárias. Isso é uma extravagância do pensamento social, né? Imaginar que o mundo melhora depois disso. Vai mudar. Muita gente vai perceber que é muito mais legal olhar para
a Serra da Cantareira do que para a parede do quarto ou da sala onde ele está trabalhando, como eu aqui, na minha casa, por exemplo, né? Mas, com o passar do tempo, a adaptação e a chegada das soluções para a pandemia, eu acredito que a sociedade voltará a ser o que ela sempre foi, que uma forma de conglomerados consumistas que pouco se preocupa com o coletivo. A educação é feita para que se preocupe muito mais com o indivíduo do que com o coletivo, o que nos causa essa série de problemas que nós estamos tendo neste momento, se você comparar vários fatores. Muito mais pessoas deixaram de ir ao médico, vão existir mortes por outros motivos, né? Óbitos, resultado de falta de tratamento para câncer e outras anomalias que podem acontecer com outras doenças, e é uma ilusão de que alguém vai ser mais solidário porque sobreviveu à pandemia. Essa é a minha opinião. Com relação ao meio ambiente, desculpa, fiquei no vento aqui. Se você verificar o que está acontecendo com as florestas no Brasil, você vai entender essa questão ambiental de uma forma mais clara, porque não existe a cidade de São Paulo separada da Amazônia. Por exemplo, não existe a Mata Atlântica separada da Caatinga, da Amazônia ou da Floresta de Araucária, no sul do país. Não existe isso, né? O meio ambiente é uma coisa só. O que está acontecendo no Pantanal e na Amazônia vai refletir mais aqui no meio urbano, onde mais de 12 milhões de pessoas se acotovelam, do que o sujeito que mora numa casinha no Pantanal. E isso não é de um dia para o outro, mas você vê que o próprio IPEM disse também esta semana que a faixa de poluição do ar nas grandes cidades aumentou de 1.500 para, acho que, 2.400 metros. Então, quando você olha, estou dando uma visão muito rápida e geral, até estou falando demais, mas quando você olha para o horizonte, você via antes 1.500 metros e passou a ver menos quando você tem uma poluição maior, 2.500, 2.300 metros de faixa poluída. Isso é a fumaça das queimadas que vem de lá da Amazônia, que nunca foi tão terrível, e do Pantanal, de todo o Pantanal, Mato Grosso do Sul, que também nunca foi tão absurda como agora. E essas ações são resultado da sociedade humana, não é resultado da capivara ou da onça-pintada, né? Não são essas formas de vida que causam esse problema. Quem causa esse problema é o homem. Uhum. Não sei se foi claro. Sim. Arnaldo, se a gente for analisar aí o período que as pessoas estão em isolamento social, passou-se a produzir mais lixo, né? Inclusive, a gente estava conversando aqui, eu e Guga, de manhã, sobre a questão desse lixo hospitalar, né? Não deixa de ser, que são as máscaras que as pessoas têm jogado de uma maneira inadequada aí, no próprio lixo ou na rua, e é inadequado. Como que a gente pode tratar dessa questão, dessa produção de lixo que cresceu e que tem também um impacto ambiental significativo, seja na região urbana, seja mais distantes desses centros urbanos? Então vamos lá. Bom, primeira coisa, é necessário trabalhar a questão da educação, que não acontece da quarta-feira para quinta-feira. Não é
um fato que pode ser resolvido de uma forma muito rápida. Educação, ela é lenta e gradual. E educação no Brasil, é melhor a gente não entrar nesse assunto, né? Está muito ruim e deturpado a questão da educação voltada para a cidadania. A questão da máscara, que não é um costume ocidental, é algo que, assim, a fabricação da máscara já projeta o uso de mais energia. Se você usa mais energia, você vai estar poluindo mais, você está usando mais produto acabado, como algodão e petróleo, para fazer a máscara. Quando, depois do uso da máscara, é necessário que a pessoa isolasse ela no lixo, né? Lixo hospitalar é uma outra coisa, que são as máscaras usadas pelo pessoal que trabalha na saúde. A máscara que eu uso, que você usa e que a população usa na rua, pode ser considerado lixo comum, que deve ser jogado no lixo e não, por exemplo, junto ao material que vai ser reciclado. Esse lixo vai ser levado para aterros sanitários e vai receber lá o tratamento de aterros sanitários. Vai demorar até algumas coisas mais de 400 anos para desaparecer. Para que tudo isso diminua, deveria ter acontecido um trabalho de educação, né? Explicando que a pessoa deve usar a máscara e, imediatamente após o uso, descartar a máscara junto ao lixo que vai para o aterro sanitário, aquele que você coloca no saco preto e o coletor, o que a gente chama de lixeiro, passa, leva no caminhão da prefeitura para um local organizado onde esse lixo é compactado ou incinerado. É diferente do lixo reciclável, que é uma garrafa PET, um saco plástico e papelão, coisa desse tipo. Então, na minha concepção, o mais importante é trabalhar a questão da educação, que deve começar lá nos primeiros anos de vida, para que quando a criança crescer, ficar adulto, tiver filhos e família, ela já transmita isso naturalmente para os seus descendentes e isso passe a ser um hábito, costume e faça parte da cultura da cidade de São Paulo, por exemplo. Interessante. Agora, é importante, né, a gente continuar tocando no assunto. Na sua opinião, você acha que a humanidade hoje se preocupa pouco com o meio ambiente? Existe um descaso em relação ao meio ambiente? Aí a pergunta é ampla e genérica. Ok. Tem razão. Ampla e genérica. Bom, quando nós falamos a humanidade, nós nos referimos a mais de 7 bilhões de pessoas. Dificilmente você consegue, numa entrevista de 5 minutos, falar sobre essa questão de uma forma que possa refletir o pensamento científico, né, a esse respeito. Mas o que a gente deve ter em mente? A humanidade, ela é formada de uma diversidade de pessoas que se agrupam e, portanto, formam culturas diferentes, né? Essas culturas se espalham pelo mundo há alguns milhões de anos e hoje o que nós temos são cidades lotadas de pessoas, como eu já citei, a nossa cidade de São Paulo, o estado de São Paulo no Brasil e por aí vai, Salvador na Bahia e Belo Horizonte, Minas Gerais e tudo mais. O que acontece? Existia uma interpretação científica sobre o que o homem sente sobre a natureza, que foi chamado por Edward Wilson, professor que já faleceu, da Universidade Americana, que desenvolveu a teoria da biofilia, que é o relacionamento que o homem tem
tem com a natureza, independente de qualquer outra coisa. Isso vem com o homem, que nós estamos trazendo dos nossos ancestrais. O homem, como você sabe, nós somos um tipo de macaco, né? Nós estamos dentro da mesma linhagem e a nossa descendência é essa. Se você olhar todas as espécies, você vai ver que só nós e os macacos temos os olhos paralelos, dessa forma. Isso é um dos dados que pode nos mostrar essa descendência, né, evolução. Não significa que o meu bisavô era macaco, né, mas a nossa espécie se evoluiu a partir de uma linhagem de macacos. Todos esses animais que evoluíram dessa forma, e aí você vai chegando até o homem, eles têm um apreço e um sentimento pela natureza que vem da nossa ancestralidade, porque a gente morava na terra, nas árvores, não tinha essa questão da caverna, é muito mais recente. Né? Depois, a questão do acampamento, das populações que se juntam para viver em comunidades, depois é formado as cidades, e dá no que deu hoje, que está todo mundo empilhado em prédios e são cavernas amontoadas. Existe um sentimento de alegria quando você olha coisas naturais. Alguns estudos, eu não sei se eu estou me prolongando, você me corta, hein, por favor. Alguns estudos mostram que quando você coloca as pessoas, desde criança até pessoas mais velhas, em frente a uma paisagem branca, né? um nada, e depois você coloca uma paisagem de um prédio, ele tem uma reação neurológica, e quando você coloca a paisagem de uma floresta, montanhas ou oceano, ele tem uma reação completamente diferente de alívio, alegria, prazer. Então, isso demonstra a nossa preocupação com o meio ambiente, a nossa preocupação homem com o meio ambiente. No entanto, alguns grupos, algumas pessoas e alguns governos estão mais preocupados em aumentar a produção, o consumo, e para isso destroem a floresta, que é uma coisa desnecessária. Hoje você tem tecnologia para desenvolver agricultura em alta escala sem destruição de floresta. Né? Então, essa questão de destruir a floresta, inclusive expulsando o homem original da floresta, o índio e os animais, é algo absurdo, ultrapassado, e que, assim, dificilmente você vai encontrar aí no meio jornalístico alguém que diga, não, isso é muito bom, é isso que devemos fazer. Né? Porque são pessoas que estudaram para isso. Arnaldo, quando a gente analisa aí a história da cidade de São Paulo, nos anos 70, 80, as pessoas chamavam São Paulo de Terra da Garoa. E aí você vê, você acabou de falar aí sobre as cavernas amontoadas, que isso, não ser mais a Terra da Garoa, tem muito a ver com as cavernas amontoadas, né? As pessoas deixaram o verde de lado para construir, literalmente. Então, aí aterraram aí nossos rios e etc., para que a cidade se desenvolvesse. Você acha que é importante também que a gente também pense nessa questão de construções mais ambientalmente melhores, para melhorar a vida também da população, para melhorar aí o ar que as pessoas respiram, para melhorar a qualidade de vida e as pessoas terem mais acesso aí ao verde. Hoje, quando você fala vai comprar um empreendimento, quem tem verde ali compra peso de ouro, mas se a gente tivesse em toda a parte, não seria tão caro assim. Eu queria que você desse um pouco a sua opinião sobre essa questão aí do desenvolvimento urbano relacionado à questão do meio ambiente. Vamos lá. Muito legal essa pergunta, principalmente num ano em que nós estamos tendo no Brasil inteiro eleições municipais. Eu vou me reter a falar de São Paulo, capital. Você vê, São Paulo foi, digamos, fundada, né, como
a Piratininga, né, a antiga Piratininga, ela foi escolhido um local de onde as pessoas podiam ver o vale dos rios, né, e a cidade foi fundada ali porque a estrada que existia, meio de comunicação, era o rio, que hoje virou um córrego. Então, o que é necessário hoje para... não dá para voltar a ser como há 500 anos atrás. Então, nós temos que deixar a cidade mais verde. Temos que plantar mais árvores e construir mais parques. Isso é fundamental. Eu acredito que vereadores vão lutar por isso nas próximas legislaturas. Eu acho que essa mudança é possível de ser sentida, porque as pessoas que moram em apartamento, elas perceberam que não adianta você morar num apartamento e olhar pela janela, você quer estar do lado de fora da janela, né? E as cidades não foram planejadas para o homem. A cidade atual, ela está planejada para o carro, né? Então, se você sair na rua, você tem ali 1,5 m de calçada para você transitar, né, em troca do carro ter 14 metros de rua. Se você tiver o azar de pisar fora da calçada, é capaz de ser atropelada. A rua, o asfalto, né, a faixa de rolamento, ela é impermeável, a calçada é impermeável e isso tudo impede com que haja infiltração da água e aumenta a quantia de enchentes, né? A São Paulo da Garoa é porque a São Paulo, a capital, ela está numa localização entre serras e por isso ela recebia o ar úmido dessas serras, que estão cada dia menor. Você vê a Serra da Cantareira, ela é um patrimônio mundial da Unesco, considerada a maior floresta urbana do planeta Terra, dentro da capital de São Paulo, né? Nós somos vizinhos ali, uma parte dela está na capital, uma parte já está fora da capital, na Grande São Paulo. E ela está cada vez mais invadida. Então, o que é necessário fazer? É necessário que os legisladores pensem em trabalhar essa questão dos planos de florestamento da capital, da cidade, para aumentar a umidade. A partir de agora, nós vamos sentir na questão ambiental uma forte mudança de temperatura. Não é como quando eu era criança, há uns 10 anos atrás, você tinha ali... você ia para a escola às 6 horas da manhã, você ia encapotado de roupa, porque era um frio bravo, né? Hoje, você tem poucos dias de frio intenso e muitos dias secos, onde a umidade do ar aqui na capital chega a baixar até 20%, que é mais ou menos o que acontece no deserto, né? Isso pode mostrar que essas mudanças drásticas, que vão acontecer cada vez mais devido ao efeito estufa e ao ambiente estar cada vez mais quente, que é negado por pessoas como o presidente dos Estados Unidos e alguns presidentes de países subdesenvolvidos, mostra com que a humanidade, e no caso a nossa aqui, pessoas que moram na capital, vão ter muito mais doenças respiratórias. Então é necessário plantar mais áreas, manter menos lixo, cuidar melhor da questão do esgoto, que polui demais rios e oceanos, né? E principalmente transformar qualquer área que você tenha na capital em área verde, né? Organizada, né? Não dá para você plantar um eucalipto embaixo do poste, que vai atrapalhar tudo e não é a árvore brasileira adequada para isso, uma árvore que veio de outro país. Não sei se eu estou me alongando.
Arnaldo, nós gostaríamos muito de agradecer a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. A gente teve, é muito importante que a gente trate dessas questões. Aí hoje pela manhã estávamos falando sobre essa questão das ITs que surgem e que tem tudo a ver, né, do aumento da poluição e da falta de verde para que a gente possa respirar melhor, e aí aumenta essa condição alérgica, como você muito bem observou. A gente queria muito agradecer a sua participação. Muito obrigada. Eu que agradeço uma oportunidade de estar com vocês e espero que todos que nos ouçam, principalmente o nosso legislativo, reflita sobre essa questão do que é necessário fazer com educação e um olhar mais bem preparado para a questão do meio ambiente. Bom dia para vocês. Muito obrigado, Arnaldo. A gente conversou no Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira com Arnaldo dos Santos Rodrigues, né, que é pesquisador do Grupo de Estudos de Ecologia Humana da USP, né, Melissa?